Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 22 a 31. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 22 a 31. Todos acharam? Amém. Muitos irmãos de Jerusalém viajaram, uns foram para Galiléia, outros foram para Antioquia. Ainda bem que ninguém foi para o Egito, né? Graças a Deus. Oremos pelos aqueles que estão viajando para que voltem em paz. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 22 a 31. Todos acharam? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem enraizado na terra o seu tronco. Já se secam, quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me fareis semelhante, para que eu seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o Eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é insondável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem diz amém por isso? Glória a Deus. Glória a Jesus. Que Deus grande nós temos, irmãos. Que Deus sublime, que Deus poderoso, que Deus imensurável, que Deus terrível é esse nosso Deus. Hoje pela manhã, nós estávamos estudando uma lição muito proveitosa sobre a inerrância da palavra de Deus. Não só a sua inerrância, mas como a sua infalibilidade. Sobre a inspiração plenária e verbal da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Pastor Paulo estava aqui. Nós escutamos a priori uma aula com o pastor, com o diácono Jurandir,
na exposição da classe, e depois tivemos uma conclusão geral com toda a igreja. E pastor Paulo fazendo algumas aplicações sobre que a palavra ela não erra, não falha, e nós citamos aqui um fato histórico do 3º século antes de Cristo, muito importante, que está registrado no livro do pastor Ezequias Soares, falando sobre a Septuaginta. Ele fala que Ptolomeu Filadelfo II, que vem de uma trajetória, de uma ascendência dos Ptolomeus, que foi um dos generais de Alexandre Grande, quando da sua morte. E os Ptolomeus, eles governaram o Egito. E os irmãos sabem que em Alexandria formou-se uma grande comunidade de judeus. Flávio Joséfo diz que praticamente 6.000 judeus habitavam em Alexandria. Alexandria deu homens famosos. Filo, que foi um grande expositor, apesar dos seus erros com a filosofia. E Alexandria trouxe, assim, uma coisa que acelerou o pensamento cristão. Então, Ptolomeu Filadelfo II ficou muito interessado, porque a biblioteca, a Universidade de Alexandria, queria ter todos os livros e o pensamento do mundo todo. E ele manda uma comissão pelo seu homem da biblioteca de Alexandria, convocar sábios judeus para fazer a tradução, trazer do hebraico para o grego e assim tornar uma tradução do grego. E foram chamados 70 homens para Alexandria. E o que ele fez? Colocou cada um num determinado lugar separado, para que a princípio ele fizesse a tradução, trouxesse a interpretação, ou seja, tirasse do hebraico para o grego do Pentateuco. E aconteceu um grande milagre. 70 homens separados, escrevendo o Pentateuco, depois juntaram-se todos, e até as letras foram contadas. O que estava em um, estava no outro, e assim por diante, até os 70. Por quê? Porque esta palavra, ela é inerrante, é inspirada por Deus. Essa palavra não é da terra, essa palavra é do céu. Pedro disse que Deus inspirou homens que não falou de vontade própria. O pensamento, o direcionamento, a ética, o princípio é de Deus, ela vem de cima. Por isso que nós defendemos a Bíblia, nós pregamos a Bíblia, nós confiamos na Bíblia, nós comemos a Bíblia e nós pregamos a palavra do Senhor. Glórias a Jesus. No dia 22, nós vamos falar da grande dificuldade da exposição, não da pregação, mas do entendimento do povo. Em um mundo relativizado. Eu falei aqui na sexta-feira, nós estamos estudando as 3 epístolas do apóstolo João. E eu falei aqui que João está preocupado com as heresias, com os falsos mestres, com os falsos ensinadores que se mistura no meio do povo e ensina falsas doutrinas. E João está preocupado com isso. E eu falei que algumas palavras, de forma sorrateira, vai entrando no nosso glossário. Eu falei aqui na sexta-feira. Por exemplo, algumas delas, pragmatismo. É aquilo que as pessoas fazem, o que dá certo, o que está na moda, o que está isso. Então, é de forma pragmática. Uma palavra que eu aprendi semana passada, não sabia, aporofobia, aversão a pobre. Se os irmãos observarem, saiu até no Google isso aí. A arquitetura, a construção de pontos de ônibus. E para que os pobres não deitem e dormem lá, eles estão fazendo com as tirinhas bem curta e abaulada, para que quando eles deitem, não consigam dormir, porque fere a espinha, a coluna, as costelas, e eles vão dormir no chão. Outra palavra que eu vi é uma arquitetura minimalista, tirando toda a arquitetura da coisa, a beleza arquitetônica, as linhas que se harmonizam, estão tirando tudo. Então, o belo está saindo de lado para entrar o apático,
aquilo que é feio, aquilo que não gera a atração da vista, quer desconstruir a beleza do mundo. Aí Gênesis capítulo 1, versículo 31, a Bíblia diz que tudo que Deus criou era bom, e foi a tarde e amanhã o sexto dia. Tudo quanto Deus formou, o cosmo, o universo, as estrelas, o homem, a natureza, os peixes, o rio, é a beleza total. Por isso que nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. Nós acreditamos porque a Bíblia fala de um Deus que não falha, num Deus que desde as eras eternas, Ele é o mesmo Deus, não muda, um Deus que continua curando, salvando, revelando, passeando no meio da igreja. Glórias a Jesus. Os israelitas diziam que Ele é o El-Medaberel, o Deus que ouve todas as coisas. Ele é o Deus Shimael, o Deus que tem visão ampla, que nada está escondido diante dele. Ele é o El-Amelami Hanini, o Deus cheio de misericórdia, que visita, que cura, que levanta, que salva, que transforma, que muda, que abre e que opera grandes coisas em nosso meio. Por isso nós devemos levantar as mãos e glorificá-lo, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Aí agora vem o profeta Isaías, falando do livramento, da falência do sistema humano, da limitação do homem, do pó da terra, que é Ele que constitui toda autoridade. Toda autoridade, irmãos, é colocada por Deus, porque Ele é a autoridade suprema. Pastor Paulo falou aqui que a ciência passou muito tempo para dizer que a terra era redonda. E a Bíblia, através de uma revelação, já falava que Deus está sentado sobre o círculo da terra. Os antigos quebravam a cabeça. Ora, a terra está colocada em cima de quê? A mitologia dizia que Atlas carregava a terra nas costas. E as pessoas não sabiam em que está estabelecida a terra. Aí Jó, por revelação divina, Jó disse: o norte estende sobre o vazio. Ele suspende a terra sobre o nada. A terra só está suspensa lá em cima aqui, porque é Ele que sustenta como um mão forte. É Ele que domina a gravidade, é Ele que domina todas as coisas, domina o ar, domina tudo. Ele tem que ser louvado nesta noite. A linguagem poética que Isaías usa para trazer a imagem de um Deus grande é que Ele está sentado no globo da terra. Um espaço de 50 centímetros você senta. Mas a grandeza de Deus, revelada a Isaías, é que a terra toda é um banquinho de sentar-se. Glórias a Jesus. Para dizer a grandeza de Deus. Por isso, quando você ora a Deus, você suplicar a Deus, saiba que Ele é maior do que todas as coisas.
que ele é grande. A Bíblia diz que ele tem a terra como escabelo dos seus pés. Um banquinho na sua casa, você usa um puff. Deus pega a terra, esse imenso planeta, numa linguagem poética, para dizer que a terra é um puff, é um banquinho, e que ele coloca a terra, e ele olha para baixo, porque para cima não tem ninguém além dele. Ele olha e vê os homens como gafanhoto, como se fosse areia da praia. O nosso Deus é grande, é fiel, é poderoso para todo o sempre. Glórias a Jesus. Os homens para ele é como se fossem gafanhotos. Vê que Deus grande, irmãos. Quando a gente olha para a abóbora celeste, a gente fica num estado de contemplação que não dá para imaginar a grande extensão que nós estamos vendo. Isaías disse: tudo isso que nós estamos vendo, os céus, as estrelas, ele dá uma analogia de que o próprio Deus, quando os fez, foi como pegar uma tenda, uma cortina e jogar assim, e tudo se fez. Aleluia. Que desenrolou tudo como uma tenda de armação. Aí no versículo 23, ele diz: o que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. Tudo que está constituído é permissão de Deus. Daniel capítulo 2, versículo 21. É ele o soberano, o eterno, o insondável, que muda os tempos e as estações. A ciência pode prever tudo. Vai chover aqui, vai chover ali. Ele abre a sua boca e diz: não chove aqui e não chove ali, vai chover acolá. Por quê? Porque ele sabe aonde mora o trovão, ele sabe onde se forma o relâmpago. Tudo obedece à sua ordem. As estrelas ele chama pelo seu nome, porque ele é o criador de todas as coisas. Aí Daniel continua: ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Nós temos uma coisa chamada QI, coeficiente de inteligência. Não queira ser uma pessoa arrogante, bater no peito, como fez Nabucodonosor. Nabucodonosor disse: eia aí o meu reino, Babilônia, que eu construí com minha sapiência, com meu poder. Do céu sai uma voz e diz: louco! E ele foi comer com os bichos do campo. O orvalho mudou seu coração em outro homem, ficou como um animal. Mas a Bíblia diz que no dia que ele levantou a cabeça e diz: todos os reinos é constituído pelo Todo-Poderoso, voltou à sua sanidade e o nome do Eterno foi glorificado. Aleluia. Isaías diz que os homens têm plantado o mal, semeado o mal se tem enraizado sobre a terra, formou-se o tronco da maldade. Mas Isaías diz que todo esse mal que nós estamos contemplando, pelo sopro da boca dele, tudo se desfaz. Capítulo 40, versículos 6 e 8. Uma voz diz: clama. E alguém disse: que hei de clamar? Toda a carne é Eva, e toda a sua beleza como a flor do campo.
versículo 8, seca-se a erva e cai a flor. Ah, que tremendo! Porém, a palavra de nosso Deus subsiste para sempre. O que Deus falou está chancelado, carimbado, ratificado, assinado. Nada cai por terra. O que Deus tem falado para esta igreja vai se cumprir, para que o seu nome seja glorificado. Aí Deus agora manda a Israel, que faz os seus reclames de abandono, da não visitação. A Isaías escreve: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Aleluia. Aleluia. Davi diz no Salmo 8: quando eu olho os teus céus que tu criaste, as estrelas que tu espraiaste no firmamento, quem somos nós como homem para que tu te lembres de nós, e a descendência para que tu o visites? Aleluia. Deus é grande, Deus é imensurável, Deus é poderoso, mas Deus se compraz de nos visitar. Nós somos fracos, limitados, pecadores, falidos, mas a graça, quando vem sobre nossa vida, a presença de Deus em nossa vida, nos levanta, nos ergue, nos dá força, nos faz vencedor, nos faz pessoas transformadas. Você só está aqui por causa dele. A força, o poder, a alegria, a exaltação, o sucesso, a inteligência é dele. Então agradeça a ele por todas as coisas. Aí Isaías vai dizer: quem é este que criou tudo? Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Eu duvido o homem mais poderoso do mundo, a nação mais poderosa, mandar que o sol pare e ele pare. Eu duvido fazer isto. Eu duvido um homem desta terra mandar a lua descer e ela descer. Não faz. Eu duvido um homem desta terra chamar uma estrela e ela vir. Mas o Todo-Poderoso, ele dá ordem, ele quebra a ordem, quebra leis, quebra tudo. Quando ele manda, elas se deslocam, elas andam, elas fazem o seu propósito, dá os seus sinais. Então teu Deus é poderoso. A sua voz, quando ecoa, tudo muda, tudo se transforma, tudo se refaz, tudo é criado na sua presença. Para você que é antagônico, para você que é murmurador, para você que não compreende as coisas. Ora, se Deus é grande, se Deus é poderoso, se Deus é imensurável, nós estamos reclamando de quê, irmãos? Aí Isaías diz: por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está obscurecido ao Senhor. Ou seja, parece que Deus não está me vendo. E o meu juízo desapercebido no meu Deus. Aí ele vai dizer uma coisa tremenda, que nós nos esquecemos muitas vezes. Aí ele continua: não sabes, não ouviste, que o Eterno, aleluia, o Senhor, Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga.
é insondável em seu entendimento. Você pensa que o seu Deus está cansado, que o seu Deus está fadigado? O seu Deus é poderoso, Ele está no seu eterno e sublime trono, Ele está com controle de todas as coisas. Lê engano do homem pensar que está indo à frente. É Deus, Ele sopra, Ele muda, Ele faz, Ele fecha, Ele abre. O controle está nas mãos dEle. Eu queria que você levantasse a mão e glorificasse aquele que tem controle, que tem a rédea da história da mão, aquele que pode todas as coisas. Aleluia! Aleluia, aleluia e aleluia! Oh, que Deus bom! Que Deus que visita, Deus que consola. Aleluia. Quem pode sondar a mente do Todo-Poderoso? Ou quem pode dar conselhos para Ele? Quem pode? Quem dizer, faça assim, Deus, eu acho que é melhor dessa maneira. Quem é você que escurece o conhecimento do Todo-Poderoso com palavras sem conhecimento? Aleluia. Um homem justo, Jó, temente a Deus, paga seus votos, que perde tudo. Ora, se perde tudo, Deus não está neste negócio. Quem disse? Nada para Deus é tudo, tudo para Deus é nada. Aleluia. Deus não trabalha com palpável, com visível. Deus trabalha com coisas insondáveis, que não existe. Ele fala, as coisas aparecem. Ele diz, as coisas mudam. Ele fala, tudo obedece à sua voz. Jó, diante do monturo chagado do pé à cabeça, somente com uma mulher num estado de nervos terrível. Uma mulher que ele, quando fala como louca, não é que ela está nos seus devaneios, não. É porque a mulher está empolvorosa, a mulher está com uma coisa terrível, morreu o filho, perdeu tudo, e agora? Aí Jó chega à conclusão, realmente é verdade. Eu fui temente, fui justo, agora estou numa bancarrota dessa, vou morrer. E Deus não diz nada. Aí vem um redemoinho, se prepare, porque Deus vai assustar a tua vida, mas não é para o bem, é para o mal. Deus vai mandar um redemoinho, uma tempestade, para que tudo mude ao redor de ti, da tua vida, da tua família. Não tenha medo, Deus é o único que vem na tempestade, e a tempestade não mata ninguém, não derruba nada, porque Ele controla todas as coisas. Aí Deus vem no redemoinho, para e diz, Jó, levanta-se, cinge-te como homem, que eu te pergunto, e se tu tens entendimento, me respondes. Glórias a Jesus. Deus nesta noite está perguntando a você que questionou a Deus, porventura o Todo-Poderoso não pode mudar este quadro, esta situação? É o Deus que fala contigo nesta noite. Por quê? Porque Ele disse a Jó, tu sabes, Jó, quem colocou os fundamentos da terra foi eu. Tu nem sonhava em nascer, e eu já trabalhava, eu já era Deus, eu já criava, eu já operava. Glórias a Jesus. Que Deus grande. As pessoas, quando estão fracas fisicamente, elas tomam vitaminas, elas tomam suplementos, elas comem alimentos nutritivos. O médico passa uma bateria, um receituário de vitaminas para que ela levante o ânimo
e se estabeleça fisicamente, que é normal, que é natural. Mas existe um levantamento, uma força que ninguém pode dar. Não. Que a família não dá. Que os remédios não dão. Que o psicólogo, o psiquiatra não dá. Que o advogado não dá. Que o amigo não dá. Por quê? Porque são coisas particulares nossas, que ninguém resolve. Mas nesta noite, o Eterno que te criou, Ele é a fonte da vida. Ele tem vitamina para a tua alma nesta noite. Eu quero profetizar no nome de Jesus Cristo, para quem está dentro e para quem está lá fora, que a partir de agora, Deus vai colocar uma injeção de ânimo em você. E você vai ver que Ele é poderoso, que Ele é grande, que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que Ele levanta, que Ele anima e que Ele faz. Glórias a Jesus. Aí Isaías diz: Ele dá força ao cansado. E este cansado aqui não é o cansado fisicamente, é o que está abatido, ânimo para baixo, que está difícil acreditar. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aí ele vai justificar agora. Os jovens se cansarão. Quando ele fala jovem aqui, alguém que está no vigor das suas forças. E os moços certamente cairão de cansaço. Aí Isaías vai dizer agora: porém, todavia, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quem quer força renovada aqui nesta noite? Eu preciso, a tua igreja precisa, aquele que nos ouve precisa. Ele renova nesta noite, há renovo de forças na presença do Senhor. Alegra teu coração, porque galardão para o teu trabalho. Receba uma força de Deus na tua vida nesta noite. Ele vai multiplicar, 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 multiplicar. Se Ele renova nossas forças, a subida é muito alto. Ele vai dizer: quem foi renovado subirão com asas como águias. Aleluia. Uma águia enxerga a vários quilômetros. Eu quero profetizar para você nesta noite. Deus vai ampliar a tua visão espiritual. E você vai enxergar e ver que aquilo que está muito longe está se aproximando nitidamente. Visão de águia. Deus é o Deus que descortina. Deus é o Deus que faz milagre. Eu acredito num Deus de revelação, num Deus presente, num Deus que fala. Esta igreja não é da terra, esta igreja é transcendental. A nossa visão está em cima, a nossa resposta vem de cima, a nossa força vem de cima, a nossa vitória está nas mãos do Senhor. Quem tem força por Deus corre e não se cansa. Irmão, isso é uma loucura. Como é que uma pessoa corre e não se cansa? Mas quem acredita no Senhor corre e não se cansa. Aleluia. Que nós nos preparemos. Nós estamos na última hora da igreja, mas a nossa caminhada ainda é longa. Deus tem muitas coisas para realizar em nossa vida.
Eu quero profetizar nesta noite no nome de Jesus Cristo. Os dias são maus, mas Deus está trazendo coisas novas, visão ampliada. Tem coisa que nós ainda não vimos o que Deus vai fazer, mas Deus vai ampliar nossa visão, e nós vamos ver que tem algo se aproximando em benefício da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Antes que a trombeta do Senhor toque, Deus irá fazer círculos na terra, e o seu nome vai ser glorificado, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glórias a Jesus. Respire um pouco, levante a sua cabeça, porque o nosso alvo, o nosso Deus nesta noite, manda levantar mãos santas para o céu e sai da frente, porque aquele que senta-se no globo da terra, Ele manda de cima, as coisas acontecem aqui embaixo. Ele não precisa ir aqui ou ali, Ele está em toda parte, porque Ele é onisciente e onipresente. Não se preocupe, porque há visitação de Deus para a tua família. Eu quero dizer nesta noite que muitos milagres hão de acontecer, e resposta de Deus nesta noite. Fique de pé glorificando o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Que Deus grande, que Deus maravilhoso. Aleluia. Vamos louvar esse Deus grande.